Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão espiritual, tá? Que são um dos pilares aí do método do gestor transformado, que para mim é a parte mais importante. A gente vai falar algumas vezes sobre isso, porque eu creio que qualquer transformação que você quer implantar na sua vida, ela começa por uma gestão espiritual, pela parte espiritual, por você de fato conexão com o Senhor, e a partir disso você começa a acertar mais nas suas decisões, você começa a discernir mais os relacionamentos que você precisa cultivar, também os relacionamentos que você precisa cortar na sua vida, os negócios, quais os negócios, você estabelece princípios, valores. Então, isso para mim é uma coisa que hoje é o fundamental na minha vida, no meu tudo que eu faço. E eu tenho visto o quanto que o Senhor tem sido fiel comigo, tem sido leal, né? Em fazer as coisas sempre do jeito que a gente precisa fazer. Por muitas vezes a gente acaba olhando para as circunstâncias, olhando para as pessoas e criando expectativas, né? E o Senhor, ele é especialista em frustrar as nossas expectativas, porque ele sempre faz muito mais, né? Ele sempre faz muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Então, a gestão espiritual é um tema que a gente vai falar muito, porque eu sei que a transformação real, ela acontece a partir de você estabelecer uma vida espiritual com princípios, com valores e principalmente com relacionamento e intimidade com o Senhor, tá? Só que esse caminho é estreito e por esse caminho ser estreito, a gente sempre vai passar por desafios. Então, que você hoje tenha, nessa manhã que está se iniciando, tenha entendimento de que uma caminhada com o Senhor não é uma caminhada fácil, tá bom? Mas é uma caminhada de simplicidade e uma caminhada que dá resultado duradouro. Eu posso falar para vocês isso porque eu vivi muitos resultados na minha vida e a maioria dos resultados, quando eu não estava conectado com o Senhor, eles não permaneceram. Eu estou aqui em Dubai, né? A gente saiu de Israel ontem e viemos para Dubai. E aí eu estava falando com a minha esposa. O tempo que eu passei no governo de Goiás, onde eu tinha posição, enfim, a vida financeira muito boa, estava tudo bem. Eu nunca fiz uma viagem que eu estou fazendo agora. E aí, por que eu não fiz? Porque eu tinha medo. A gente, quando você trabalha em um sistema, seja ele qual for, e por mais que você ganhe o melhor possível, por mais que você tenha uma vida financeira muito boa, você sempre fica com medo de perder aquilo. E por que eu tinha medo de perder aquela posição, de perder aquele bom salário de 50 mil reais por mês e não viver as coisas que eu poderia ter vivido? A gente fazia algumas viagens, mas a gente viajava só para dentro do Brasil, em curto espaço de tempo, porque eu não podia me afastar das minhas atividades, eu não podia, de forma nenhuma, estar muito tempo longe. Por quê? Porque eu tinha medo de perder a posição, eu tinha medo de dar algum problema, tinha medo de as coisas não andar sem eu estar presente, enfim. E aí o medo governava, por mais que eu tinha uma vida financeira muito boa. Que faltava? Ontem eu estava discernindo sobre isso. Eu cheguei aqui em Dubai, eu esqueci a senha do meu cartão. E aí, para passar no hotel, não passava de jeito nenhum. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer aqui? Eu não tinha dólar em dinheiro, né? Eu já tinha usado aí ao longo dos últimos 10 dias, eu tenho que comprar aqui hoje e tal, para me ter um pouquinho de dinheiro. Mas meu cartão não estava sem a senha, não tinha o dinheiro. Eu falei, cara, como é que eu vou entrar no hotel? Era 2h30 da manhã já, que a gente chegou, né? E eu falei, rapaz, como é que eu vou entrar aqui? Aí foi daqui, mexe de lá, até que o cara, conversando com o cara da recepção, ele falou, não, me dá o número do cartão aí. Aí ele fez um processo sem a senha lá e deu certo, acabou passando. Mas o que eu estou falando com isso? Quando eu decidi não me apoiar no meu próprio entendimento, não me apoiar no dinheiro que eu tenho no banco, não me apoiar na posição que eu tenho no meu trabalho e simplesmente experimentar o favor de Deus,
eu estou indo para lugares que eu jamais imaginei. Eu estou tendo experiências que eu jamais imaginei. E não se trata de ter o dinheiro físico especificamente. Se trata de você tomar decisões. Então, fazer a gestão espiritual da sua vida, ela é o grande GPS, é o norteador das suas decisões. Então, que você hoje, nessa manhã, a gente falando sobre a questão da gestão espiritual, você comece a anotar aí, quem pode anotar. Eu sei que a Itomi está no trânsito, o Davi também está no trânsito, mas quem puder, anota algumas coisas que for vindo no seu coração hoje, porque à medida que eu for falando aqui, a gente for conversando, o Senhor vai começar a colocar algumas coisas no seu coração hoje acerca de você tomar decisões. Porque a principal coisa que você recebe quando você começa a ter mais relacionamento e intimidade com Deus e ter esse tempo com Ele todos os dias é o direcionamento para a tomada de decisão. E aí você começa a ficar em paz para fazer as coisas. Então, nada que acontece no externo vai influenciar naquilo que você tem no seu interior, tá? Então, qual é o primeiro tema que eu queria falar com vocês? Quando você entende que fazer a gestão espiritual é a base de todo o seu resultado profissional, financeiro, resultado no casamento, você começa a refletir sobre coisas que vão sempre mexer com a gente, né? Primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui, e eu queria, já que você que está chegando, bom dia, né? Teve gente que entrou depois aí do que eu comecei a falar, da hora que eu comecei a falar. O Valério entrou depois, o Ricardo, bom dia, sejam bem-vindos aí à nossa aula. Estamos juntos, Paulo Morfeus. Bom dia, Ale. Saulo Rinaldi, um beijão aí para todos vocês, tá bom? Então, anota aí o primeiro aspecto que a gente vai falar. Identidade em Cristo. Hoje nós vamos falar sobre isso, identidade em Cristo. Se você partir do ponto da consciência de que todos nós já somos pecadores, amigo, a gente vai errar, a gente vai cometer falhas, isso já é um fato, tá bom? Então, a gente já recebeu uma tradição cheia de pecado, cheia de crenças equivocadas. Desde quando você nasce, você começa a receber um monte de drive mental negativo, né? E você começa a ter alguns comportamentos que não fazem sentido. Mas se você entender que você já está liberto de qualquer condenação por conta do que Jesus fez, você vai começar a implantar essa identidade. Então, foi por meio de Jesus que nós fomos remidos, perdoados, justificados. Esse entendimento, gente, parece algo assim que todo mundo fala, mas você não entende ele na essência. Quando você entende ele na essência, você alcança a liberdade. O que é isso? Não fique preocupado com aquilo que você erra. Não fique se condenando pelas falhas que você tem durante o seu dia, durante o seu mês. Não entre nesse jogo da culpa. A culpa é o grande bloqueador de resultados extraordinários que você pode ter em qualquer área da sua vida. Então, quando a gente entende isso, você começa a descobrir que não é pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer que você é filho, que você é herdeiro, que você merece receber tudo de melhor dessa terra, que você merece uma vida abundante. Então, qualquer coisa que entra no seu coração que gera uma decepção, uma expectativa acerca de algo que você estava esperando e não aconteceu, o fazer, cara, eu preciso fazer, eu preciso, nossa, eu preciso fazer melhor, eu preciso ser melhor pai, eu preciso ser melhor marido, eu preciso ser melhor profissional. Você não precisa nada para receber o favor de Deus. É isso que você tem que entender. Estou numa aula aqui, só um minutinho. Opa, só colocar no mudo aí, tá? Só coloca no mudo aí, cara. Tudo bem. Perdão, achei que tivesse, foi mal. Tudo certo.
Então, você quando entende, na essência, que você é filho amado, você não entra no jogo do fazer. Ah, então eu vou fazer algo para me merecer algo, eu vou... Não, você não precisa fazer nada. Você tem que ter esse entendimento aí muito claro no seu coração, muito claro na sua cabeça. Você é herdeiro. Já escreve isso aí no papel. Eu sou herdeiro. E o herdeiro independe do que ele faça. Eu estava assistindo um filme esses dias, e o cara é com o Russell Crowe, o cara que fez Gladiador e tal. E ele é um cara multimilionário, né? Ele trabalhava no filme, né? Ele trabalhava com desenvolvimento de sistemas e ele criou uma plataforma e ele ficou multimilionário. E aí ele construiu isso com mais 4 amigos. E aí chegou um tempo da vida dele que ele descobriu que ele tinha um câncer no pâncreas e que ele precisava resolver uma série de coisas. Então, um desses amigos estava traindo ele com a esposa dele, o outro amigo tinha problema com álcool e tal, bebidas, um outro amigo era um cara que estava traindo ele, entregando informações para outra empresa, né, para o concorrente dele, enfim, estava acontecendo um monte de coisa e as principais pessoas da vida dele, a não ser a filha, que ele tinha perdido a esposa, as pessoas mais importantes da vida dele estavam traindo ele de alguma maneira, e a esposa, o amigo que estava com a esposa, e os outros amigos, todos eles traindo ele de alguma maneira, e a filha dele sozinha no mundo, porque ele sabia, cara, eu vou morrer, isso é fato, e minha filha vai ficar sozinha aí para cuidar desse reino que eu construí, desse império que eu construí, multibilionário. Então, o que ele fez? Ao longo do filme vai se desenrolando algumas coisas, e no final das contas, o filme termina com ele deixando um pedaço da herança para cada amigo, para a esposa, inclusive para os caras que traíram ele. O que eu quero dizer com isso? Se você for para a ótica de Deus, cara, é a mesma coisa. Você pode fazer o que você fizer, amigo. Se você tiver um coração quebrantado, se você tiver um coração que se arrepende dos seus erros, se você todos os dias limpar o seu coração, não vai faltar a herança. O pai sempre vai deixar a herança para os filhos. Você pode fazer o que for, amigo. Você tem que entender isso, porque isso te liberta da religião, que é fazer tudo certinho. Você não vai conseguir fazer tudo certinho. Já limpa isso aí da sua cabeça. Não tem como. Nós somos falhos mesmo. Mas é o amor, é a graça, é a misericórdia de Deus, é o favor dele que faz com que a gente acesse tudo. E eu posso falar isso para você, porque eu já cometi muitos erros. Só que quando eu entendi que eu sou filho e parei de negociar isso por comportamentos, por atitudes, por ter que fazer coisas boas o tempo inteiro, cara, acabou. Eu entendi o que é ser filho de Deus, o que é a paternidade dele. E hoje o convite é para você entender e aceitar a paternidade de Deus. Quando você quer fazer as coisas para poder merecer, significa que você ainda não entendeu que você é herdeiro. Você ainda não entendeu que você é filho. Então, independente do que aconteça, você é filho. Então, a identidade em Cristo é entender que você é perdoado. Já anota isso aí. Eu sou perdoado. Eu entendi que eu sou filho, eu sou perdoado. Por quê? Porque Jesus foi lá na cruz e morreu e pronto, é perdoado. Já resolveu lá atrás o problema. O negócio é que muitas vezes a gente quer ser aceito pelos outros, não é por Deus. A gente quer ser aceito pelos outros e aí a gente olha para outras pessoas que você imagina que tem uma vida certinha e aí você se condena pela vida que você tem. O que é isso? Comparação. E a comparação não provém de Deus. Não tem como você se comparar com outra pessoa porque você é único. Então você é perdoado. Esse é o primeiro pilar da identidade em Cristo. Não importa o que você já fez. Esquece isso tudo
E começa a partir de hoje. Esse é o convite todo dia. Todas as manhãs, esquece que passou, faz uma avaliação. Eu acho que eu falei na outra aula, né, daquilo do comportamento que eu tenho, de desenhar os objetivos do dia e, no final do dia, fazer uma avaliação. Isso foi uma das tarefas que eu passei para vocês. Inclusive, eu estou devendo o livro para vocês, tá? Eu tenho que passar o livro da leitura do mês aí para vocês. Mas dentro das tarefas que a gente falou no outro encontro, né, quando a gente se reuniu com a turma nova que entrou dentro do clube, eu falei, de manhã, traça seus objetivos, escolhe 3 que você não vai negociar no dia para você concluir e no final do dia faz uma avaliação do dia. Nessa avaliação do dia, é hora de você se perdoar. Todo dia você vai se perdoar, porque você já foi perdoado. O sangue já te perdoou, Jesus, está tudo certo. O problema é que você precisa se perdoar também. Se você não se perdoa, você já acorda o outro dia com peso, com culpa. Então, toda noite, você vai se perdoar por aqueles objetivos que você não conseguiu atingir naquele dia. E vai falar, tá tudo bem, amanhã eu vou dar prioridade para esse negócio e vou lá resolver. Então, entende como ser perdoado, se sentir perdoado e se perdoar é um grande pilar para você acessar novos resultados todos os dias. Porque se você não se perdoa, você acaba não fazendo o que precisa ser feito. Você fica na condenação, se culpando, e aí você acha que você não merece, aí você acha que você não é capaz, porque você não fez, e não é sobre isso que o Senhor tem para nós. A identidade em Cristo sou perdoado, é o primeiro pilar. Segundo ponto da identidade em Cristo. Não tem condenação. Então, a gente foi perdoado. Então, nós não somos mais condenados. E aí, o que acontece? Às vezes, na vida, você volta a sentir culpa pelos erros do passado. Mas se você entender que você já foi perdoado e que não há mais condenação, você vai ter uma identidade e vai começar a ser obediente àquilo que o Senhor fala no seu coração. Então, não existe mais culpa. Nós estamos em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nós não temos mais nenhuma condenação, porque aquele que morreu por nós levou sobre ele toda a condenação. Então, o perdão e a condenação já estão decretados na nossa vida. Você é perdoado e você não é condenado mais. Você não precisa mais sentir culpa. Agora, se você me perguntar o que é a culpa, 2 pontos. Primeiro, sou eu falando que nada do que eu creio funciona. Se você se sente culpado, você está olhando para Jesus e falando, isso aí não funciona, isso aí não é verdade. A culpa essa é a primeira coisa da culpa. E a segunda coisa, quando eu me sinto culpado, eu estou dizendo que tudo que eu tenho vivido não vale a pena. Ou seja, a culpa também é falta de gratidão. Mas eu estou com um problema assim, eu estou com um problema assado. Isso é normal. Não existe nenhuma promessa que nós não vamos passar por desafios, por problemas e tribulações. Mas a promessa de vencer cada uma delas é real. Então, toda vez que você está passando por momentos de desafio, problemas e adversidade, significa que, à medida que você avança, você vai estabelecer benefícios e resultados extraordinários quando você passar por isso. Problemas e adversidades são tetos que querem nos limitar. E aí você já entendeu. É importante você entender isso, que você não tem limite, não existe um teto sobre você. E todo problema ele é resolvido. Todo problema, se você não dá conta de resolver, ele é autossolucionado. A maioria das coisas que você viveu até hoje, quando você olha para trás, você fala, cara, mas como aquilo me travou tanto tempo? Como aquilo me travou? Se vocês fizerem uma reflexão rápida aí agora,
e olhar para tudo que vocês já passaram, vocês vão falar, meu Deus, como eu sou forte. Cada um aqui tem uma história. E aí a gente sabe que essas histórias são momentos de experiências e aprendizados que a gente tem. Mas se você olhar para cada uma delas, você vai ver que você já venceu. Em todas elas, não tem como você não ter sido um vencedor no final das contas. E se você está passando por desafios hoje, seja ele em qualquer área, eu quero te falar, é hora de você olhar para dentro de você e descobrir aquilo que precisa ser feito para você sair desse desafio vencedor. E o primeiro ponto é não desistir. Identidade em Cristo, terceiro aspecto da identidade em Cristo. Você é resiliente, porque você sabe que no final das contas você é vencedor. Se você não venceu ainda aquele desafio, aquele problema financeiro, aquela adversidade, aquele problema no casamento, é só você permanecer firme, focado, que você vai vencer. Então, a identidade em Cristo, o terceiro pilar, é eu sou mais que vencedor. E aí, se você está ouvindo e você fala, cara, eu já sei disso tudo. Pois é, mas o negócio não é saber disso tudo, é você viver isso tudo. Porque é no dia após dia que você é provado na sua identidade. Você acorda pela manhã, você já começa a sua provação de identidade. Se perdoar e perdoar os outros, não sentir culpa nem condenação. E o terceiro aí que eu falei é você saber que você é mais que vencedor. Vai passar o dia e no final do dia você vai olhar, venci mais um dia. Por quê? Porque o favor de Deus te acompanhou. Tem muitas pessoas que não terminam o dia. Para pensar quantas pessoas saem de casa pela manhã e não sabem, mas não voltam para casa. Então você venceu mais um dia. Por que você está falando isso, Alexandre? Porque eu quero colocar no seu coração o quarto pilar da identidade em Cristo: gratidão. Você tem que ser grato em todo o tempo. Eu vou falar para vocês, aqui nos últimos 10 dias aqui, a gente foi no Egito, subimos o Monte Sinai, foi poderoso, uma experiência que, assim, não dá nem para descrever para vocês a contemplação, a beleza, a frequência que a gente sentiu lá no Monte Sinai. Eu fiquei assim, ó, olhando para a caverna em que Moisés ficou durante 40 dias e 40 noites, recebendo ali os 10 mandamentos, e o povo todo esperando ele lá na base da montanha. A gente subiu quase 3.000 metros em uma noite, e depois descemos pela manhã. Foi assim algo surreal, uma experiência que, meu Deus, eu tenho certeza que nós vamos fazer essa experiência juntos. Eu já coloquei no meu coração, tá? Em março de 2024, eu vou fazer aqui, nós vamos vir para Israel, a galera do Clube Alfa. Então, vocês já comecem a entrar em oração aí, coloca no coração isso, porque todos nós vamos viver essa experiência que eu vivi aqui. Foi Israel, Egito e agora aqui em Dubai. Nós vamos fazer o mesmo roteiro, eu quero repetir esse roteiro com vocês, porque eu quero que vocês vivam aquilo que eu vivi aqui. Eu não tenho dúvida que a gente está aqui agora em Dubai, nós vamos ficar até domingo, vamos voltar para o Brasil. Eu e minha esposa, a gente vai voltar completamente transformado. Não é mais as mesmas pessoas de quando a gente chegou aqui. Lá no Monte Sinai foi sobrenatural. Cara, eu fui no Mar da Galileia, onde Jesus andou sobre as águas, onde ele fez a multiplicação dos peixes. E lá no Mar da Galileia a gente pegou um barco, a gente saiu para andar no mar e a gente teve um mover muito forte lá e tal. Mas desde a hora que eu pisei no barco, eu senti no coração de pular no Mar da Galileia, de mergulhar lá. Só que aí o navio andando tal, e eu falei, cara, se eu pular aqui, os outros vão pensar o quê? Aí eu tive um nível de necessidade de aprovação ali, porque o guia, o pessoal do barco falou, não pode isso, não pode aquilo, papapá. Israel é muito religioso, tá? Só para vocês saberem, tem muita regra, né? Não é o nosso estilo de vida em relação a Jesus, né?
em relação ao nosso comportamento cristão. Não é o nosso estilo de vida, mas eles têm várias doutrinas e tal. Então é um povo assim que precisa de fato. O povo judeu é um povo que ainda precisa encontrar Jesus, tá? Só para vocês saberem, o judaísmo não reconhece Jesus como filho de Deus, tá bom? Para eles, Jesus foi um profeta, como Moisés, como Isaías, como outros profetas. Eles não reconhecem Jesus como filho de Deus, que veio, que morreu e tal. O judaísmo não reconhece, embora Jesus fosse judeu. Assim também, os muçulmanos acham que Jesus foi só um profeta e que quem foi crucificado foi Judas. Olha que doido. É o que eles acreditam, né? Mas nós ficamos com aquilo que nos transforma todos os dias. A verdade, caminho e a vida, que é Jesus. Estou aceitando o Saulo aqui de novo, aceitei. Bom, e aí ali no Mar da Galileia, a gente navegando, nós entramos no mover ali, eu comecei a orar pelas pessoas, eu, Nésio e tal, o povo começou, uma densidade espiritual veio sobre o lugar tal, a gente nem contemplou o passeio no mar, e a gente ficou ali no barco e orando, e todo mundo entrou ali em oração um pelos outros, foi poderoso. Voltando para o pier, eu falei, cara, eu vi um dos caras que estavam com a gente, nós estávamos em 70 pessoas, ele pulou no Mar da Galileia e eu vi ele nadando lá longe. Eu falei, meu Deus, era para mim ter pulado. E aí o Senhor falou no meu coração, pois é, mas ainda não acabou. O que você está esperando para pular? E aí eu comecei a tirar minha roupa, e aí eu olhei para minha esposa e ela já entendeu, ela falou, vai, amor. Cara, e eu fui lá e mergulhei no Mar da Galileia. E para mim foi assim, quebrei outro nível de necessidade de aprovação, porque eu fui contra a regra do lugar ali. E eu mergulhei ali, fui nadando naquele mar e agradecendo a Deus pela oportunidade de mergulhar no mesmo mar em que Jesus andou sobre as águas. A gente foi no Mar Vermelho, onde Moisés abriu o mar para o povo passar. Gente, que coisa poderosa. A gente foi no Mar Morto. Gente, que doido tomar banho no Mar Morto. Você não afunda. Você fica boiando. De tanto sal que tem, você fica boiando. Por que você está falando isso tudo em relação à gestão espiritual, Alexandre? Porque você ter experiências em lugares em que pessoas, em que grandes homens de Deus fizeram milagres, é algo que a gente precisa experimentar. A forma de ler a Bíblia agora que eu vou ter é completamente diferente. Por quê? Porque eu tive nos lugares em que a Bíblia está falando. Então, você consegue visualizar e imaginar com mais claridade tudo aquilo que você viveu. E tudo aquilo que aqueles homens viveram e o que eles passaram naquele tempo. E aí, eu vou falar para vocês, gente, eu quero compartilhar com vocês essa experiência, mas presencialmente. E em março nós vamos, todo mundo junto do clube, nós vamos vir para Israel. Nós vamos fazer um planejamento financeiro aí para cada um de vocês e todos vocês vão estar dentro dessa excursão, desse clube Alfa aí em Israel. Nós vamos no Monte Sinai, nós vamos fazer tudo isso aí que eu vivi aqui. Que eu quero que vocês vivam essa experiência do jeito que a gente está vivendo aqui. É assustador o quanto que você acaba visualizando e mentalizando tudo aquilo que aconteceu. A gente foi no Palácio do Rei Davi, né? Já em ruínas, obviamente, escavação, Muro das Lamentações. Meu Deus, gente, é assustador. E a gente vai falar disso quando a gente estiver junto, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês presencial. À medida que a gente for estando junto, eu vou trazendo à memória essas experiências e vou compartilhando com vocês os aprendizados que a gente teve aqui. Uma coisa que eu peguei aqui muito forte foi em relação à dedicação de tempo, de relacionamento e intimidade com a religião que eles têm. E aí, por exemplo, o judaísmo. Cara, eles se dedicam fielmente a todas as regras e valores lá do judaísmo. Os muçulmanos se dedicam assim, ó, a fundo naquilo que eles acreditam. Então eu fiquei pensando, né? Eu preciso cada dia mais me dedicar no meu estilo de vida cristão. Eu preciso cada dia mais me dedicar em oração, em meditação da palavra, em tempo com o Senhor. Porque, cara, os caras, eles são religiosos e tal, mas eles se dedicam muito àquilo.
Agora, nós podemos também se dedicar mais à nossa gestão espiritual. Quanto tempo do dia você se dedica a passar tempo com o Senhor? A meditar, a contemplar. Cara, a gente foi para lugares aqui em que você não precisava falar nada, só a contemplação já trazia ensinamento. Só a gente ficar contemplando os lugares onde Jesus andou. A gente foi no Monte das Oliveiras, a gente foi no túmulo onde Jesus foi sepultado. E a contemplação já trouxe um monte de ensinamento para a gente. Então, a gestão espiritual, anota isso aí, ela passa pela contemplação. Você, quando vai ler a Bíblia, você não pode ler a Bíblia como um livro normal. Você tem que ler a Bíblia visualizando as cenas. Eu confesso para vocês que, para mim, agora vai ficar completamente diferente a leitura da Bíblia. Por quê? Porque eu passei pelos lugares, como eu disse para vocês. Só que é possível a gente também visualizar tudo sem ter vindo nos lugares. É possível você estudar a Bíblia de uma forma diferente. Você pegou lá um versículo, você pegou lá uma passagem em Gênesis, vai lá, pesquisa no Google o que aquilo quer dizer, o que as palavras querem dizer, começa a ter significado, porque aquilo vai entrando no seu coração e você vai entendendo, você vai tendo os insights que a palavra quer ter para você, ela vai te dar novas revelações, e a partir dessas novas revelações, as suas atitudes, os seus comportamentos começam a ser alinhados com a vontade de Deus. Você pode achar que você, muitas vezes, ficou fora da rota, mas você está voltando para a rota. Não tem como você andar na sua vida fora da rota o tempo inteiro. Sempre o Senhor vai ajustar a sua rota. Então, nós começamos falando sobre a identidade em Cristo, né? O primeiro pilar da identidade em Cristo é que você é perdoado. O segundo pilar, a gente já falou, você não é mais culpado nem condenado. O terceiro pilar, você é mais do que vencedor. Então, você começou o seu dia, você pode ter certeza. No final dele, você vai ter vencido. Porque tem muita gente que não vence o dia. Ok? O quarto pilar, contemplação. Identidade em Cristo faz com que você tenha mais tempo de contemplação. A contemplação, você pode achar uma coisa assim, meu Deus, mas eu vou ficar parado olhando para alguma coisa, ou lendo a Bíblia e meditando numa imagem. A contemplação é o processo mais acelerador da criatividade que você pode ter. E em meio à contemplação, você vai receber várias ideias para os seus negócios, para qualquer área da sua vida. Por quê? Quem trabalha muito não consegue prosperar. Por que a turma fala essa frase? Quem trabalha não prospera. Porque quem trabalha está focado no ritmo hipnótico da execução da operação de algo que tem que fazer. Ah, então você está falando para a gente não trabalhar? Não. Eu estou falando para você ter tempo de contemplação e depois trabalhar. Porque você vai ser mais eficiente, mais eficaz e mais efetivo. Então, o quarto pilar da identidade em Cristo é tempo de contemplação. Quinto pilar, nós somos um corpo. É impossível você ter uma identidade em Cristo e não querer estar com outras pessoas. E não estar envolvidas em grupos. Você precisa de grupos para você crescer. Você individualmente, você busca o conhecimento, você contempla, você mergulha em conhecimento, aplica esse conhecimento, vai ganhando sabedoria e precisa crescer e compartilhar. Então, aqui o Clube Alfa é uma parte da identidade em Cristo, porque nós somos um corpo aqui juntos. Um corpo que está decidido e focado em crescimento. Então, aqui, cada um de vocês já carrega um monte de experiência, um monte de sabedoria em várias coisas, e juntos nós vamos conectar essas experiências e sabedoria e vamos crescer. Eu estou acompanhando o grupo lá, o tanto que vocês estão conversando, estão se motivando, né, um ao outro, colocando ali várias ideias e tal, compartilhando aquilo que vocês fazem, e isso é muito bacana. Por quê? Porque vocês estão crescendo. Pode parecer muito simples, mas a simplicidade é a chave do crescimento. Não tem nada que você não... Tudo que você fizer com simplicidade, você vai ver um processo de aceleração do crescimento assustador.
Porque o crescimento ele está na simplicidade. Se você olhar para uma planta, olhar para uma criança, ela cresce na simplicidade. A gente precisa todos os dias entender que identidade em Cristo é ser simples. E para ser simples e humilde, você precisa ter um corpo. Nós somos parte de um corpo da igreja, que é a Igreja de Cristo. E aqui dentro desse clube, nós estamos também formando e conectando um corpo. Sempre vai chegar gente nova, sempre pessoas novas vão chegar, e cada pessoa dessa é membro de um corpo. Então, o Rodrigo é um braço, o Paulo Morfeus, ele é um olho, e por aí vai. À medida que a gente vai avançando nisso, a gente vai entendendo que o crescer e contribuir é a base da identidade em Cristo. Quem está em Cristo sempre vai olhar e vai falar, cara, como que eu posso contribuir para outra pessoa crescer? Então, o quinto pilar da identidade em Cristo, corpo. Você precisa andar junto num corpo. Quanto mais você está junto, mais você prospera. Andar sozinho, você vai prosperar. Eu já prosperei andando sozinho. Só que eu só prosperei financeiramente. Eu não prosperei em outras áreas da minha vida andando sozinho. Por quê? Porque eu tinha um único foco. E pessoas que andam com você sempre vão te ajudar a voltar para a rota. Porque a gente é falho. A nossa natureza humana, ela é falha. E à medida que você vai tendo resultados em algumas áreas da sua vida, se você não mantiver o seu foco na sua identidade, você acaba desviando do caminho. Mas andar com pessoas fazem com que você volte para a rota. Isso que é o grande lance da gente estar junto aqui nesse clube, nessa mentoria. Então, hoje você está sendo despertado os pilares da sua identidade em Cristo. Quando você entende isso, você vai acordar todos os dias sabendo que você é filho do Deus vivo e é herdeiro. E o herdeiro não fica sem receber a herança, só para vocês saberem. Então, não importa o que você faça ou deixe de fazer. Você já recebeu a sua herança, agora você está no caminhar para acessar cada herança. Herança financeira, herança na saúde, no casamento, na vida profissional. Todas as heranças estão disponíveis para você. O que está travando você receber essa herança e poder desfrutar dela? A sua culpa, a sua dúvida, o seu medo, a sua necessidade de aprovação. Tudo isso são fatores que travam o seu acesso. E você precisa vencer isso todo dia. Como eu contei aqui, do nível de necessidade de aprovação que eu tive ao pular no mar da Galileia. Quando eu mergulhei ali, eu me libertei de um nível de necessidade de aprovação. E isso eu tenho sentido o tempo inteiro. Eu tenho descascado a cebola das crenças negativas o tempo inteiro. Porque quando eu percebo que eu quero fazer algo, que eu sinto no coração de fazer, e eu não faço, é um bloqueio. E aí eu preciso enfrentar esse bloqueio e resolver ele rápido. Quanto mais rápido eu resolvo os bloqueios que eu tenho, mais eu acesso a herança que o Senhor tem para mim. E é isso que vai fazer a gente crescer o tempo inteiro. Vamos pegar aqui agora. Eu queria que você pegasse aí um papel e caneta. Vamos praticar, tá bom? Quem puder, né? Quem estiver no trânsito, eu sei que não pode. Depois assiste aí essa aula de hoje e faz essa tarefa, tá bom? Você vai anotar aí, você vai trazer a memória e você vai anotar aí quatro momentos, 4 episódios em que você se sentiu culpado. Às vezes você pode se sentir culpado por ter saído de casa sem dar um beijo no seu esposo ou no seu esposo. Sabia que isso também é culpa? Então, assim, não precisa ser coisas, meu Deus, tem que ficar pensando aqui, não. 4 coisas em que você se sentiu culpado em algum momento. Anota aí agora o drive mental. Anota o drive mental para você
liberar qualquer culpa. Romanos 8, versículo 1 e 2. Esse é o drive mental para qualquer culpa que você viveu ou vier a sentir daqui de agora em diante, você vai lembrar desse drive mental que está lá em Romanos 8, 1, 2, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Qualquer culpa, por menor que seja, você vai ligar esse drive na sua cabeça aí e vai declarar isso. Olha o que eu estou falando para vocês. É para fazer assim. Porque você vai sentir culpa... O dia inteiro vai vir alguma coisa. Todo dia vem um negocinho para mexer com você, para tirar do foco, para tirar de você a herança que o Senhor tem preparado. É qualquer coisinha mesmo, tá bom? Uma coisa você tem que entender, não peça mais desculpas. O que é desculpa? Desculpa é, eu sou culpado e eu quero me desculpar. Esquece esse negócio de pedir desculpa para os outros. Se você quer se você quer se resolver com alguém, peça perdão. Não peça mais desculpas. Peça perdão. Desculpas é, eu sou culpado. Então, quem pede desculpa é culpado. Então, isso não resolve. O que resolve é, peça perdão. Perdão porque eu te falei isso. Acabou, liberou. Então, se perdoar e perdoar os outros e pedir perdão é a chave. E o drive mental é Romanos 8, 1, 2. Não existe mais condenação. Não existe, acabou. Por exemplo, eu fui culpado de não fazer a aula com vocês terça-feira, 21 horas. Aí eu estou fazendo agora de manhã. Então, isso é uma culpa. Não, mas está tudo bem, Ale, a gente entende, você está viajando e tal, mas veio uma culpa. Eu não cumpri um compromisso, então veio uma culpa. E eu resolvi a culpa já. Como? Romanos 8. Ué, Ale, mas isso precisa usar a palavra para esse tipo de culpa? Sim, porque para culpa pequena ou culpa grande, não importa. O drive é o mesmo. Não tem mais condenação. Porque aí alguns de vocês podem falar, ou alguém que ficou chateado porque não teve a aula ontem. Ah, mas ele combinou com a gente e tal. E aí ele quer me culpar. Só que eu não vou pegar essa culpa, entende? Então, não carregue culpa. Nem que os outros querem imputar em você e nem que você sente em relação aos outros. Não há mais condenação. Coloca na conta de Jesus lá que ele já pagou tudo. Ele já levou tudo, condenação, medo, raiva, tudo ele levou. Então começa seu dia se libertando da culpa. A identidade em Cristo é: sou perdoado, não sou condenado, sou mais que vencedor, eu ando em um corpo, eu pertenço a um corpo e eu sou livre. Que quem tem identidade em Cristo é livre. Então, pega essas 4 culpas aí que você sentiu, que você trouxe à memória aí, e joga Romanos 8, 1, 2 para ela e fala, já era, acabou. E no dia de hoje, se você passar por esses momentos da sua memória, querer trazer culpa acerca de alguma coisa, o drive é Romanos 8, 1, 2. A gente vai viver, ao longo da nossa mentoria, essa implantação de drives mentais de que para que você possa resignificar várias coisas que aconteceram ou que acontecem no seu dia a dia que são negativas, tá? A totalidade desses drives mentais estão na palavra.
A minha mentoria, ela vai fazer você multiplicar os seus faturamentos, ela vai fazer você curar o seu casamento, vai fazer você ter uma vida profissional de liberdade financeira, de liberdade. E nós vamos tocar o terror em tudo, mas você tem que entender que todos os drives que eu vou falar para você aqui, eles estão na palavra. Para cada problema, tem uma resposta na palavra. Abrir para perguntas aí agora e compartilhar aí, tá? Eu quero que vocês entendam que a nossa caminhada ela é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Antes de eu abrir para perguntas e compartilhar aí, eu queria saber aqui quem de vocês aproveitou aí a oportunidade com o meu sócio, com o Júnior, lá a questão lá tributária, aquelas coisas. Eu já sei que ele está fazendo reuniões aí com algumas pessoas do grupo. Já tem gente que já está caminhando, viu? Para aquele negócio dele lá, para uma fonte de renda nova. Tem gente do grupo que já agendou. O Ricardo parece que já agendou reunião com ele. As coisas estão andando, tá? Então, quem sentiu lá de estar junto naquele negócio lá, vocês têm liberdade para agendar com o Anderson lá uma reunião com o Júnior. Eu vou participar de todas as reuniões, tá? E a gente vai avançar naquele negócio lá. Essa semana, como eu falei para vocês lá na nosso primeiro encontro, né? Depois que veio a turma nova, uma semana nós vamos tocar temas de vida profissional, financeira, e outra semana nós vamos falar mais de questões emocionais, espirituais e tal, tá? Semana que vem a gente volta com conteúdo profissional, financeiro para negócio. Então, a ideia é essa, é que a gente vá fomentando esse corpo e esse corpo vá se ajustando e um vai crescendo com o outro aí, tá? Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, então fique em paz, porque o seu tempo ele vai acontecer as coisas que tem que acontecer. Então, pega esse drive aí de Romanos 8 e acabou. Não tem culpa, não tem culpa. Tudo que acontece com a gente são coisas, como que eu posso dizer? Tudo que me acontece é benefício para mim. Tudo. Aí é outro drive, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É outro drive. Então, aconteceu algo que você não queria que acontecesse, tudo coopera. Eu falo assim o tempo inteiro. E logo depois eu vejo que realmente era para ter sido daquele jeito e acontece algo melhor do que eu esperava. Quando você entra nesse jogo do que as pessoas vão pensar, você vai ficar paralisado. Então, que se dane o que os outros vão pensar. Você tem que sempre ter a consciência de eu vou fazer o meu melhor. Eu fiz o meu melhor? Tá tudo bem. Deixa eu falar um negócio para vocês sobre fazer o melhor, tá? Eu botei no meu coração, eu sou um cara muito competitivo, tá bom? Quem anda aqui com a gente, o nosso time todo, a gente compete entre nós. Os 5 km, a gente compete, quem corre mais, a gente faz tudo, né? Só que eu sei que eu sou o cara mais brabo dentro da minha categoria. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho 50 anos e eu corro igual os caras de 30. Tudo que eu vou fazer, eu botei na minha cabeça que eu vou ser o melhor na minha faixa etária, tá bom? Então, vamos lá. O Carlos Magno é um cara que eu vi lá, mano, o Carlos é fortão, bombeiro, pá, fisicamente bem preparado, tal, beleza. Eu vou olhar para o Carlos Magno e vou falar, mano, quanto você corre? Qual o seu melhor tempo, Carlos, de corrida? Eu corri ontem, fiz 27 minutos, 5 km. 27 minutos, 5 km. Eu já fiz 23 minutos, 5 km, com 50 anos. Você tem quantos anos, cara? 35. 35 anos, são 15 anos a menos. E ele se prepara fisicamente há muito tempo, todo dia. O que você está querendo dizer com isso, Alex? Você é melhor que ele? Não. Eu só faço o meu melhor todo dia. E o meu melhor, às vezes, é melhor do que muita gente. Então, se a gente entra nesse jogo de esperar os outros reconhecer o que a gente faz, ou julgar o que a gente faz errado e tal, a gente está deixando de viver o nosso melhor.
E eu resolvi não mais deixar de viver o meu melhor. O Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai lá, que a gente subiu lá? A gente tinha um tempo determinado. A gente tinha só 6 horas para ir e voltar do Monte Sinai e pegar um ônibus lá no Egito. A gente ia pegar um ônibus no Egito, viajar 5 horas de ônibus até o aeroporto de Tel Aviv ontem, para pegar o avião em Dubai, em Tel Aviv, e vir para Dubai, certo? Então, tá bom, e Tommy, obrigado, viu? Fica com Deus. Aí Tommy vai ter que sair por causa do trabalho. Então, a gente tinha um tempo determinado para subir e descer o Monte Sinai. Eram 7 quilômetros de subida e depois 7 quilômetros de descida. Os guias, que são beduínos lá da região, eles falaram para a gente que a gente ia gastar 2 horas e 40, quase 3 horas para subir os 7 quilômetros. Porque é muita subida mesmo, é ladeira o tempo inteiro, é montanha, né? E aí eu coloquei no meu coração que eu ia ser o primeiro a pisar lá no Monte Sinai. Do grupo que a gente estava, de 70 pessoas, eu falei, cara, eu vou ser o primeiro a pisar lá. A gente começou a subir, era 1h30 da manhã, a gente começou a subida e eu já me posicionei logo do lado do guia. A gente dividiu as 70 pessoas em 3 grupos. Tinha o grupo que estava mais bem preparado fisicamente, tinha o grupo intermediário e tinha o grupo que a expectativa era que eles fizessem muito mais tempo, tá bom? Eu fui no primeiro grupo e eu falei, eu vou ser o primeiro a pisar lá. E começou a subida. Pá, 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 pá. Botei no Strava, comecei a marcar meu tempo e a medir o meu desempenho a cada quilômetro. Olha o que eu fiz. A cada quilômetro eu olhava e media o meu desempenho. E eu falei, eu preciso acelerar mais um pouquinho, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E a gente foi indo. Final das contas, fui o primeiro a pisar lá e fizemos em 1h e 42 minutos. Algo que os caras falaram que era para fazer em 2 horas e 40, 3 horas, nós fizemos em 1h e 42 minutos. O que é isso? Eu tirei o olho da expectativa das pessoas, eu foquei no meu objetivo e eu medi o meu desempenho o tempo inteiro. E à medida que eu via, cara, se eu continuar nesse ritmo aqui, eu não vou chegar em primeiro e não vou fazer o tempo necessário. Por quê? Estava à noite, não tinha como eu contemplar nada da montanha. Estava à noite, escuro total, eu só tinha uma lanterna para olhar o próximo passo. Pega isso aqui que eu vou falar para vocês agora, porque tem coisa aqui. Eu só tinha condição de olhar meu próximo passo. Eu não conseguia enxergar mais nada à minha frente. Só tinha o guia na minha frente, existia um guia, eu e vinha a turma. Tinha um monte de gente do meu lado, obviamente, né? Gente me acompanhando no mesmo ritmo, o Nésio, uma galera. E aí eu coloquei a lanterna no chão para olhar o meu próximo passo, para não pisar em buraco nem em pedra e tropeçar e tal. E fui andando assim durante 7 quilômetros. Como que você está na sua vida hoje? Você está querendo olhar para o topo da montanha, no escuro. Você já sabe seu objetivo. O Senhor já colocou no seu coração qual é o seu objetivo. Só que você só tem que concentrar no próximo passo. Aonde você tem que pôr luz. E a luz aqui, vamos colocar como? O que eu vou fazer de melhor hoje? A luz eu vou fazer meu melhor. Eu coloquei a luz no próximo passo e segui num ritmo acelerado. E fui medindo o meu desempenho sem olhar para a condenação, sem olhar para a culpa. Por quê? Vários momentos eu fiquei cansado, só que eu não parei mesmo cansado. E eu pude chegar lá e cumprir aquilo que eu me propus a fazer. Então, isso, quando você pega esse drive, eu falei assim comigo, e eu falo assim para mim, tá? Em tudo que eu faço hoje, eu vou ser o melhor da minha categoria. Em tudo que eu faço, eu vou ser o melhor da minha categoria. É atividade física, eu vou ser o melhor da categoria. Qual é a categoria? Na corrida, é dividido em categorias de 45 a 50 anos, por exemplo. É de 5 em 5 anos. Eu vou ser o melhor dessa categoria na corrida. Nos negócios, eu vou ser o melhor daquilo que eu faço.
Então, eu vou me dar o máximo possível. Em desafios, eu vou ser o melhor. Eu fui mergulhar no Mar Vermelho e eu falei, eu vou mergulhar sozinho. Tinha um instrutor, já mergulhei algumas vezes, né? E aí o instrutor, aqui um israelense, não, egípcio, um instrutor egípcio mergulhou comigo. E aí, quando a gente emergiu, quando a gente submergiu, ele começou a perceber que eu já tinha o jeito de respiração, de respirar com o tanque e tudo. E aí não precisou eu falar. Foi o meu posicionamento que falou por mim. E ele me largou já lá no fundo do mar e eu fui mergulhar sozinho. Então, tudo aquilo que você quer, você vai depender do seu posicionamento, do seu foco e da sua energia. Qual que é o seu foco? Meu foco é ser o melhor. Se você instalar isso na sua cabeça, não importa a fase que você esteja, você vai atingir, você vai ser o melhor. Mas não é o melhor em relação aos outros, é o melhor em relação ao que você era ontem. E quando eu comecei a fazer isso, eu me tornei melhor do que as pessoas, do que algumas pessoas. Mas eu não estou nem aí em ser o melhor do que as outras pessoas. Eu estou preocupado em ser o melhor do que eu era ontem. Então, a minha versão se renova todos os dias. Por quê? Porque eu não carrego culpa, porque eu não carrego condenação, porque eu não sinto medo, porque eu não tenho dúvida, e eu vou em frente. E talvez a melhor parte da aula seja agora. É isso que eu estou falando agora que pode virar na sua cabeça aqui. Para de querer se comparar com os outros e de competir com os outros. A verdadeira competição é com você mesmo. A verdadeira competição é com você mesmo. E toda vez que eu vou olhar para mim, em lugares que a gente tem desafios, corrida, sei lá, seja o que for. Agora eu comprei uma prancha de surf, vocês viram lá no evento. Eu vou fazer o meu melhor no surf, com 50 anos de idade. Mas que doideira é essa, Alexandre? Não quero nem saber. Eu vou governar em tudo que eu senti no coração para fazer. E eu vou fazer o meu melhor. E eu sei o resultado final. O resultado final é que eu me transformo e que eu me torno melhor a cada dia. E aí não é sobre eu olhar para o outro, é olhar para mim mesmo e ser melhor do que ontem. Então, se tem uma coisa que você precisa focar eu vou ser melhor do que ontem. E amanhã vai ser melhor ainda. Só que eu preciso focar no agora, eu preciso focar no hoje. O problema dos seus resultados, que você não tem aqueles resultados que você tem sonhado, é porque você está olhando para o resultado dos outros e está se sentindo menor. Aí você olha para o resultado dos outros, óbvio que todo mundo aqui tem que andar com pessoas que já têm resultados onde ela quer ter, isso é a base, você tem que realmente andar com pessoas que já têm resultados melhores do que você, só que você não pode se definir pelo resultado que ela tem. Você só tem que entender que ela só está na caminhada há mais tempo do que você. Se o Luiz Fernando começar a correr hoje 5 quilômetros e colocar na cabeça que ele vai fazer o tempo melhor do que o meu, ele vai fazer. E pode ser que ele não faça, porque eu não vou parar. Mas se eu parar e o Luiz continuar, ele vai fazer. Então, você está numa maratona, a maratona da vida, aonde você vai se tornar melhor a cada dia e você vai vencer só pelo fato de você não parar. Então, a vitória está para quem não para. Quando a palavra diz que nós somos mais do que vencedores, é porque nós somos mais do que vencedores, porque a gente não desistiu. Então, o recado aí para nós hoje, de tudo isso que eu falei sobre a identidade em Cristo, o recado final é: saiba quem você é, que você é único e que não tem ninguém igual a você e você não vai conseguir ser igual a ninguém. Só que você pode ser melhor do que você ontem. Quando você se torna melhor do que você ontem, você está no prumo, você está na rota do resultado exponencial na sua vida. Eu estava falando com a minha esposa aqui ontem. A gente estava vindo no ônibus, eu falei, amor, é doido demais como é tão simples você viajar o mundo. É só uma questão de prioridade.
Você pode viajar o mundo. Não, mas é muito dinheiro que você gasta. Amigo, se eu for fazer conta aqui, o que eu paguei para estar aqui, se eu for dividir pelos dias e for dividir pelas experiências e for dividir por tudo que eu aprendi, por tudo que eu estou vivendo, ficou de graça. Ficou de graça. Agora, você quer ter essas experiências? Você tem que ter um planejamento. Você tem que definir prioridades do que você quer para viver isso. E eu falei com ela. Eu estou com meu passaporte aqui, eu tenho alguns carimbos no passaporte. Eu falei, amor, esse passaporte eu vou preencher ele todinho em 12 meses. Eu coloquei na minha cabeça que eu vou viajar 12 meses para fora do país. E eu vou dar um jeito, eu vou caçar uma forma de levar gente comigo. Porque eu quero que as pessoas vivam isso que eu estou experimentando. É assustador. O meu inglês potencializou aqui. Eu estou me comunicando sozinho aqui. Eu não falava inglês. Deixa eu falar para vocês. Escuta isso que eu estou falando. Você sabe que eu estou no desafio de falar uma frase em inglês todo dia, né? E postar no story, certo? Chegou aqui, amigo, eu não tenho que falar só uma frase. Eu tenho que falar o dia inteiro em inglês. E eu tenho que me virar. E eu não estou pedindo tradutor. Aliás, não vou. Ontem no aeroporto, eu pedi para o Júlio, que é um amigo nosso, fazer uma tradução, porque estava dando um problema lá na minha passagem na imigração e eu fiquei meio receoso de errar o inglês e aí os caras entenderem errado e travar o meu acesso lá em Israel. Aí eu pedi um tradutor. Mas, de forma geral, aqui, eu estou me virando no inglês. E eu estou falando inglês mais do que eu saí daí. Em 10 dias eu já evoluí o inglês, ó. O que é isso? O ambiente. O ambiente sempre vai provocar você a fazer coisas que você não fazia. E é por isso que a gente fala muito de você estar em ambientes de crescimento. Você tem que ir para ambientes de crescimento. Se você ficar só no seu ambiente comum, na sua zona de conforto ou na sua comodidade, aonde você domina, você não cresce. E aí você tem que ir para novos ambientes, onde você vai sempre achar que você é o menor, mas é ali onde você está na mesa, que você é o menor, que você vai crescer. E aí eu vim para cá ontem, aí aqui em Dubai, a gente, aqui em Dubai não faz parte do grupo, tá? Da viagem. Aqui em Dubai, cada um é por si aqui. Até Israel, Egito e Israel, tinha um grupo de 70 pessoas, com a agência, com o povo cuidando da gente e tal. Foi um nível de eu falar inglês. Aonde eu ia, eu estava falando. Aqui em Dubai está eu e minha esposa só. O Nézio está para um lado, o Thiago Rocha está para o outro. A gente vai se encontrar aqui para fazer alguns passeios juntos, mas de forma geral nós estamos sozinhos aqui, eu e minha esposa. E aí eu cheguei aqui, cara, no hotel, os caras falando um inglês, meu Deus, acelerado, não dá para entender nada, e eu tive que me virar para me comunicar. O que é isso? O ambiente desafiador sempre vai proporcionar a você crescer. Você tem que se colocar nesses ambientes. E eu falei para a Leninha, eu falei, amor, agora é nós dois aqui. Desde na hora de pegar o táxi lá no aeroporto para cá, está sendo um desafio. E eu quero isso mesmo. Eu não quero andar no grupo o tempo inteiro aqui. Por quê? Porque eu sei que se eu andar no grupo o tempo inteiro aqui, vou entrar numa zona de conforto na comunicação. Então, eu vou andar eu e minha esposa e nós vamos se virar para se comunicar. E é isso que a gente tem que fazer em todas as áreas da nossa vida. É isso que a gente tem que entender. Bom, 8h15, a turma está tendo que ir trabalhar aí, já saiu algumas pessoas, tá? Mas eu quero deixar esse recado para vocês aí. Talvez esses últimos 25 minutos aí do nosso encontro de hoje sejam os 25 minutos mais importantes dessa mentoria. Daquilo que eu falei aqui, de tudo que eu falei sobre identidade. Porque quem tem identidade não fica com medo. Eu poderia ficar com medo aqui em Dubai. De falar, cara, como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou fazer isso ou aquilo? Não, eu vou enfrentar isso, porque meu nível de inglês já evoluiu. É assim na vida, em todas as áreas. Tá bom? Quem quer falar alguma coisa mais? O Paulo Morfeu queria falar aí. Eu vi que você levantou a mão, Paulo. Não, tá tudo certo, muito obrigado. Pode falar aí. Você ia falar?
Então, fechou. Acaba aqui no que você falou aí sobre a subida da montanha e sobre a luz no próximo passo, clareou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Show, show, muito bom. Rodrigo, quer falar, mano? Não precisa, Tranquilo? não. Essa parada de pôr a lanterna no próximo passo meu, mano, e como tava tudo escuro, ó, mano, isso aqui é muito doido, porque é pra vida isso aqui. Quando tudo tá escuro, foca só no próximo passo, coloca a luz no próxima coisa que você tem que fazer. Não fica pensando em como vai ser lá na frente e tal. Ah, mas eu sei que eu vou prosperar, eu sei que isso vai acontecer, o senhor já me falou. Só foca no próximo passo. De manhã, gente, quando a gente voltou, amanheceu, né? A gente ficou lá em cima no Monte Sinai, oramos lá, foi muito massa, tal. Quando a gente começou a descer, amanheceu. E quando amanheceu, eu comecei a olhar o tanto de coisa que a gente tinha feito. Os 7 quilômetros de subida. Cara, lá embaixo na base era pequenininho, não dava nem para enxergar a base. Foi uma montanha gigante que a gente escalou, cara. E só olhando o próximo passo. A vida é assim, cara. Você só precisa olhar o próximo passo quando tudo está escuro. Quando você chega no topo da montanha, amanhece, e você olha lá para a base, você vê, meu Deus, como eu fui capaz de subir isso tudo. Sabe por quê? Se tivesse de dia a gente subindo, muita gente ia desistir porque estava olhando o tamanho da montanha. Muita gente ia desistir pelo tamanho da montanha e ia falar, eu não vou dar conta. É por isso que Deus nunca vai dar para nós o caminho todo, porque a gente vai ficar com medo. E aí o medo vai travar a gente. Então é melhor você estar no escuro, sabendo que você está com o Senhor e só iluminando o próximo passo. Porque quando você chegar no topo da montanha, você vai falar, meu Deus, eu sou foda. Realmente, eu sou foda. E eu olhei para aquela montanha e eu falei, eu fui o primeiro a pisar lá, do grupo, né? Do grupo. E eu pisei e fui o segundo a descer, a chegar primeiro na base da montanha. E olhando, quando eu estava descendo, eu falei, caramba, nós passamos por isso, passamos por isso, passamos por isso. Meu Deus, como é que a gente deu conta de subir aqui? Isso, isso, isso. Só porque a gente só focou no próximo passo. Só colocou luz no que tinha que fazer naquele minuto. E não focou em 2 horas de caminhada. Isso é doido, gente. Isso aí, meu Deus. Foca no próximo passo. Não olha para a montanha. Se você olhar para a montanha, você perde o foco do próximo passo e aí você não avança.